da Saúde divulgou que nós temos 34 casos confirmados do coronavírus no Brasil. 5 estão hospitalizados. 5 adquiriram a doença de contatos que chegaram de países europeus. E nós temos 893 casos suspeitos aguardando confirmação. O que nós temos a dizer sobre isso para os nossos idosos? Primeira coisa, os idosos têm um risco muito maior de apresentar quadros graves da doença. Aqui a gente vê que a taxa de mortalidade varia de acordo com a idade, ela é em média 2,5% em geral, como a gente já tinha falado, mas naquele paciente com mais de 80 anos, a mortalidade chega a 15%. E ela é maior principalmente naqueles pacientes que têm doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias prévias, como asma, enfisema pulmonar, e hipertensão. Com relação a números, nós temos um detalhe fundamental. O coronavírus causa a maior parte das vezes, vocês podem ver isso aqui, ó, casos brandos de infecção, que a pessoa tem pouco sintoma, dá um espirro, escorre o nariz, não chega a procurar o serviço de saúde. Isso ocorre em jovens e em crianças. No entanto, eles contaminam. As crianças contaminam os avós, então os avós precisam ter cuidado, com esse cuidado próximo com as crianças nesse momento, porque a criança pode ter um quadro frustro, brando da doença, que pode contaminar o avô e ele apresentar um quadro grave. O que é esse quadro grave? É uma insuficiência respiratória, uma pneumonia pelo vírus, que causa uma repercussão com necessidade, inclusive, de respiração artificial, com aparelho no CTI. Quais são os sintomas aos quais é preciso estar atento? Os mais comuns são tosse seca ou com pouca secreção, febre, que pode ser maior de 37 graus, qualquer uma, não precisa ser uma febre alta. E os mais graves são essa insuficiência respiratória e até, talvez, um quadro de insuficiência renal. A pessoa para de urinar, o rim para de funcionar. Outros possíveis sintomas são dor no corpo, aí a gente pode confundir com dengue, congestionamento nasal, a gente pode confundir com uma rinite, uma sinusite, inflamação de garganta e diarreia, que a gente pode confundir com inúmeras outras viroses que tem por aí. Importante lembrar, o governo antecipou a vacina de gripe anual começa agora, no dia 23 de março, para evitar o quê? Evitar que apareçam gripes simples que ajudem a disseminar concomitantemente o coronavírus, evitar que encha pronto-socorro por aí com pacientes com todo tipo de virose, e quanto mais aglomerado, maior o risco de disseminação de qualquer virose, e evitar casos graves, tanto do próprio coronavírus, quanto do H1N1, das outras gripes, outras viroses que já temos por aí. Bem, e como é que é a questão da transmissão? Quais cuidados eu preciso ter? Primeira questão é saliva, catarro, gotas. Então, espirrou, atim, 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 atim. Para eu proteger as pessoas ao meu redor. Evitar estar em ambientes fechados. Evitar passar a mão em mesas, copos, maçanetas de portas, pilares de ônibus, paredes, corrimão de escada, todas essas superfícies, porque o grande problema desse vírus é que ele fica muito tempo nessas superfícies, e por isso é tão mais importante eu lavar as minhas mãos. Lavem as mãos. Evitem pegar em locais por aí. Evitem abraçar, beijar, apertar a mão das pessoas. Eu vou ser mal educado. É um tempo.
de ser sem educação. Nesse sentido, tem tempo para tudo. Como é que eu vou cumprimentar? Tem aquela velhinha italiana que mostrou, né? Oi, tudo bem? Como vai? Oi? Vamos por aí que a gente vai mais tranquilo, gente. Não compartilhar prato, copo, alimentos, talheres. Não compartilhar nada dessas coisas. E essas superfícies, celular, evitar compartilhar, inclusive celular, teclado de computador, apoio de transporte, esses locais que são muito usados, o ideal é higienizar com álcool. De novo, lavar as mãos. E evitar de levar as mãos ao rosto, evitar de me tocar, de arrumar o cabelo, de me organizar perto das minhas vias respiratórias sem ter antes lavado as mãos. A máscara, ela é útil apenas para proteger os outros que estão ao meu redor. Caso eu vá espirrar, eu não vou disseminar gotículas de saliva com vírus para todo lado, tá? Se eu estiver gripado, melhor ainda, mais importante do que isso é evitar sair de casa. Eu ficar mais quieto e evitar o contato próximo com as outras pessoas que moram comigo. Usar lenço, né? Os idosos gostam muito de lencinhos, aqueles lenços que são um charme, evitar. Usar lenço descartável de papel. Se manter atualizado sobre o assunto e evitar disseminar notícias sem saber de onde elas vieram. O Ministério de Saúde tem um site atualizado que dá todas essas informações. Qualquer outra fonte precisa ser checada antes de noticiar. Todas essas notícias que rodam por aí nos apps da família, muitas vezes são notícias falsas que só vão ajudar a aumentar o pânico. E muito importante, orientar as crianças a lavar as mãos, a se cuidar, orientar as pessoas a procurarem orientação médica. Nós estamos aqui. E o mais importante é vacine-se. Dia 23 começa a campanha. E a campanha vai começar vacinando os idosos. Exatamente porque esses são os que têm maior risco de infecções graves pelo coronavírus. Até mais!